Fala, piloto! Começamos agora mais um episódio do podcast La Moto. Este que é o podcast oficial do La Moto Road Community. Eu sou Marcelo Paes, host do podcast La Moto, que você sabe quer aproximar as experiências em motocicleta, as experiências andando de moto, das nossas vidas profissionais, qualquer que seja a nossa profissão. E o barato é que se você pretende ir trabalhar, precisa ir trabalhar que nem eu, e quer ir de moto, vai de moto trabalhar. Não tem problema, tudo vai ficar mais divertido, mais agradável. Eu quero agradecer aos parceiros que estão conosco fazendo tudo isso acontecer. O nosso apoiador e patrocinador Alltracks, baús em alumínio, tecnológicos, robustos e incomparáveis. Agradecer também a equipe da ProHub, este novo estúdio, estamos no segundo episódio nesse estúdio novo, dentro da PUC, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Toda essa turma, essa equipe maravilhosa que faz isso acontecer de maneira tão leve, tão profissional ao mesmo tempo. Agradeço meu pai do céu, minha família, todo mundo que apoia, nunca faltou apoio para o que a gente faz. Se você também quiser apoiar essa iniciativa, faz um contato com a gente, manda um direct ali no Instagram e a gente conversa. E agora então o nosso convidado, Carlos Barcelos, professor, personal trainer, professor e instrutor de pilotagem em circuito, de motos em circuito, né? Piloto de moto velocidade, tem muita coisa aí, a gente não vai poder falar tudo, né? E embaixador da Suzuki Sun Motors, aqui em Porto Alegre, uma revenda conceituada e tradicional em Porto Alegre. O Carlos aceitou nosso convite para vir conversar com a gente. Carlos, é um prazerzaço ter você aqui. Bem-vindo ao podcast na Moto. Oi, Marcelo. Todo mundo, é um prazer poder estar aqui, mais perto de todo mundo que é apaixonado por esse mundo duas rodas. Te conhecer, Marcelo. Parabéns pelo projeto. Só de te ouvir aqui já fico encantado, afinal de contas é isso que nos encanta, o mundo duas rodas. Conhecer pessoas que são apaixonadas por curtir a moto em duas rodas e a gente interagir, trocar experiências e conhecimento. Legal. Mas o currículo pode cortar pela metade aí, que tá bom. A gente vai conversando e vai conhecendo mais o Carlos também. Tu já começa falando uma palavra assim que para mim ela é muito representativa, mas ao mesmo tempo às vezes cara, mas não é paixão. Eu fico pensando assim, Marcelo, não é paixão. Para mim paixão ela tem o sinônimo de você fazer a coisa às vezes meio sem pensar, meio no instinto, meio no... Cara, você é um professor. Então assim, começa falando, eu vou sugerir aqui, começa falando como é que você se aproximou da moto, né? Para depois a gente chegar nessa coisa de ser um professor de instrutor e professor de pilotagem. Como é que você chegou na moto? Bom, Marcelo, vou aproveitar que tu falaste uma palavra muito chave para mim, que é paixão, que eu falo sobre paixão, mas a gente associar paixão é intenso, exatamente isso que tu fala. Paixão é intenso, é aquela coisa avassaladora, mas tem um período muito curto. E é intenso, muito curto, porém sem pensar. É aquela paixão que tu faz... viajar de moto na chuva sem olhar se os pneus estão adequados, ou seja, a paixão do motociclista, mas ele vai lá porque ele precisa encontrar a sua namorada ou seu namorado, ele faz loucuras. A do motociclista, ela tem que ter um cuidado. Ela pode ser intensa, mas pode ser muito mais duradoura. E aí não seja paixão, aí eu diria que é um amor. Então, ele é duradouro. Essa paixão tem... O problema do nosso motociclismo é nós não deixarmos virar amor. A gente vira muito paixão. Comprou, curtiu a moto. Então, vamos falar desse amor intenso. Maravilha. Que dura anos. E falar sobre anos é falar quando eu comecei. Meu pai é motociclista. Meu pai tem 75 anos. É um exemplo para mim. Meu pai tem moto. Ele faz questão de viajar de moto com 75 anos a São Paulo de moto do que de carro. Que legal. Então, foi dentro de casa. Viaja ainda? Viaja. Meu pai é fera, meu pai é incrível. Ele fica... Eu, às vezes, pai, vai de carro, pai. Ele, não, vou de moto. Então, ele tem duas motos e um carro. O carro está enferrujando na garagem, mas a moto, ele anda as duas motos. Então, começou dentro de casa, sempre... que me lembro desde a infância, na minha garagem sempre tinha uma moto para eu subir e meu pai me levar. Rapidamente me recordo aqui de situações bem inusitadas. Eu até estive esses dias numa cidade onde eu me criei, quando era criança, Gramado e Canela, e eu cortei a mão, Marcelo, na grade da escola. E eu fui para a escola, e naquela época, isso faz muitos anos,
Assim, como funciona esse motociclismo dentro de mim? Os diretores da escola queriam me levar com a mão sangrante, cortado no recreio, jogando futebol ali no recreio, cortei na tela. E eu disse que não. Eu queria que meu pai me levasse. E meu pai veio de moto, do trabalho dele. Aí o pessoal do colégio queria levar. Não, a gente leva ele na Kombi do colégio. Não. Eu queria com meu pai de moto. Então, as minhas mãos foram até o hospital. Mas eu fui de moto com meu pai porque eu queria ir de moto. Então, essa paixão começou desde criança. Eu comecei já em cima de uma moto com 5 anos de idade. Hoje eu estou com 49 anos. E eu sou muito feliz de ter essa oportunidade com meu pai, de mostrar a responsabilidade de andar de moto. Eu acho que a grande diferença é o que eu aprendi e tento hoje transmitir aos meus filhos, que também andam de moto. Os 2 andam de moto, pilotam moto e competem. Da responsabilidade e a alegria de poder, a hora que parar com a sua moto, estacionar ou voltar para casa, de poder desfrutar da amizade, dessa responsabilidade que se faz pilotar uma moto, mas da vivência que só quem é motociclista sabe, os cheiros, o vento na cara, que é pitoresco mesmo, da paixão sobre 2 rodas. Legal, começou cedo então, né? Comecei bem cedo. Mas você tem uma profissão, eu diria assim, apartada do motociclismo, né? Você é um educador físico, Sou professor né? de educação física, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com muito orgulho. Exerço a profissão há quase 30 anos. E o motociclismo foi um elo muito forte. É importante falar que eu sempre andei por paixão, por andar incentivo do meu pai. E sempre andei de moto, andava no interior, fazendo trilha. E chegou um momento, tendo carteira de motorista, já andando direitinho, vamos falar assim, mas aquela paixão, vamos falar sobre paixão. Mas a paixão ela vai até certo ponto, que tranca na falta de conhecimento. Sim. E eu gosto muito de falar sobre isso, Marcelo. Eu caí de moto, já andando direitinho, já andava legal, mas caí de moto a 60 por hora. Aí quem olha, o pessoal que me conhece, 60 por hora, cara, se tu caiu, caí. E aí eu já tinha faculdade e eu pensei o seguinte, está faltando o quê? Conhecimento. Ou seja, não adianta a minha paixão, todo o meu entusiasmo de andar de 2 rodas se eu não faço uma curva, dou uma colada de placa e passo reto numa curva. E aí eu fui estudar. Exatamente a educação física é muito forte nisso, né? Estudar, conhecimento, estudo, trabalho científico, e existe muito sobre essa área. E eu fui estudar com as melhores técnicas de pilotagem que existe no mundo, para mim. Então, o que eu queria? Eu queria simplesmente poder aprender tecnicamente a poder pilotar a minha moto com segurança, e fui aprender. Quando eu voltei, e é legal de falar sobre isso, Marcelo, porque todo mundo notou, só, cara, está diferente. E eu lembro disso. Notou a tua pilotagem? A minha pilotagem ficou diferente. Cara, o que aconteceu? Eu fui estudar. É simples. Eu não fui reinventar a roda. Eu estudo até hoje. Se a gente falar, lançaram ontem, nós estamos gravando aqui, ontem lançaram motos novas, eu já fui estudar o que elas têm de diferente, como está sendo o desenvolvimento desde a suspensão daquela moto, como está a distribuição de carga, os pneus novos, como estão sendo projetados, como a utilização até mesmo de calibragem para minha segurança. Eu preciso estar vivo em cima da moto. O que eu sou? Eu sou um professor. O que o professor tem na sua essência? Transferir conhecimento. Todos nós, você que está assistindo, de alguma vez teve contato com o professor, seja na primeira série. E a alegria do professor é quando ele chega, te traz perto da classe dele, ou te ensina a letra A, desenhar, volta para lá, vai exercitar a caligrafia para melhorar e aprender a escrever, e assim ele vai, através de método pedagógico, te ensinando, por exemplo, a alfabetização. Na educação física não é nada diferente, a gente tem um processo e aprende a construir o conhecimento para as pessoas poderem aplicar em gestos motores. Ou seja, se eu vou te ensinar a jogar futebol, se eu vou te ensinar a jogar tênis, se eu vou te ensinar uma prática desportiva, atletismo, a correr, ou até mesmo, que todo mundo conhece, levantar pesos numa academia, existem técnicas que vão fazer tu ter uma longa atividade durante um grande tempo, menores riscos de lesões, de machucados, através da anatomia do corpo. A moto é igual. O que foi? Quando eu voltei, eu vi que eu poderia ajudar mais pessoas a dominarem sobre 2 rodas aquilo que eu aprendi fora, aquilo que eu aprendi com o piloto da MotoGP,
que é caro pra caramba, mas eu vi que eu podia ajudar. É como se eu tivesse ido fazer uma especialização. Você foi para fora do Brasil mesmo? Foi. Aham. Aí quando eu voltei, ou seja, eu posso ajudar. Quando eu posso ajudar, e não era meu objetivo principal, Sim. não era. Era para mim, porque eu não queria cair de novo a 60 claro. por hora, vamos falar assim. Essa mesma curva, hoje, tecnicamente, eu posso andar lá a 160, com segurança. Claro, quando ele lida condição e tudo mais, mas eu caí a 60 por hora. E aí o que eu fiz foi criar uma escola de pilotagem para que as pessoas pudessem aprender, ter um método pedagógico com uma regra básica, fundamental, o valor da vida. Então, se eu pudesse dizer todos os resultados que vêm, é duro eu falar isso, as pessoas pensam sempre em motociclista com performance. Óbvio, já tem piloto que fez curso comigo e virou vice-campeão brasileiro. Ótimo, eu tenho orgulho disso. Mas eu tenho o maior orgulho das vidas que foram salvas. As pessoas que curtiram a moto, o mundo duas rodas de uma maneira diferente, mais responsável, e da maneira que faz com que mais gente pratique o motociclismo, e aí que é legal, e a gente conhecer mais gente que está andando de duas rodas. Bacana, nós vamos falar mais sobre isso, sobre o teu método, enfim, a tua conduta aí para justamente ajudar as pessoas a andarem melhor de moto, eu diria assim, né? Mas você andou de moto, começou desde muito cedo, você falou aí, né? Criança, né? E você consegue fazer relações assim para a tua vida profissional de professor de educação física? O que isso pode ter te ajudado? Talvez o que te levou à educação física? Já tem alguém na família, mas como é que a moto ajuda nisso aí? Agora vamos tentar inverter isso aí. Bom, a moto sempre foi um senso de responsabilidade. Então, a parte física, cuidado com o corpo, cuidado com a minha vida. Isso eu sempre aprendi dentro de casa com meu pai. Eu precisava me cuidar e não me machucar andando de moto. Seja para ir para o meio do mato, andar numa trilha, ou até mesmo, já um pouco mais velho, podendo ir para a escola de moto. Como tu mesmo começaste o vídeo falando para o pessoal que vai para se deslocar para o trabalho. Eu ia para a escola de moto e voltava, e depois aqui na faculdade. A relação é do domínio corporal. O motociclista, talvez poucas pessoas falem sobre isso, mas é a habilidade motora das mais difíceis. Porque tu não pode olhar para o implemento, que é a moto, que está abaixo. Vamos pensar no basquete, tem uma bola de basquete. É uma atividade física, onde a mão direita é responsável por duas conduções diferentes, o freio dianteiro e o acelerador. A mão esquerda é a embreagem, o pé direito é o freio traseiro, o pé esquerdo é o câmbio de marcha. Além de tudo isso, tu não pode ficar olhando. Não pode ficar assim, agora eu vou acelerar, agora eu vou frear, agora eu vou trocar. Não, é sem olhar. Tu tem que vestir aquele implemento, o equipamento, que é a moto, para que possa ter uma interatividade como se fosse uma dança, vamos falar assim, colado, perto, dominando, num salão gigantesco, cheio de obstáculos. Então, vamos falar aqui, nós estamos no Rio Grande do Sul, eu tenho que dançar no meio de um baile com uma prenda muito bonita, que eu tenho que cuidar dela, mas eu não posso bater em ninguém durante o obstáculo de uma dança maravilhosa, que é curtir a vida em duas rodas pelo mundo afora. Então, esse domínio corporal, que é fundamental dentro do domínio em duas rodas, sim, me ajudou muito a ir para a educação física. E a educação física é fantástico, porque é lidar com o alto astral, ensinando as pessoas a valorizarem o seu esqueleto, né? Aquilo que vai se conduzir para o resto da vida. E eu tenho dentro de casa exemplo, meu pai e minha mãe, que estão com mais de 75 anos, mas estão bem, é isso. Que legal, muito bacana. Você fala aí com o olho brilhando, né? Muito boa essa tua analogia aí da dança, né? Isso aí eu acho que é o que ele estava falando, é o amor e não é a paixão, né? É, o amor. Isso é muito legal, muito bacana. Parabéns aí pela tua conduta aí. E é difícil ensinar as pessoas a cuidar e valorizarem o seu corpo. Hoje a gente vive E num mundo assim que é muito fácil você ingerir qualquer coisa, eu vou dizer assim de uma maneira muito leiga aqui, tá? Mas ingerir qualquer coisa, você toma qualquer coisa a toda hora, em qualquer lugar, você come qualquer coisa a toda hora, você não cuida de fato do corpo, você negligencia. Como é que é isso? Pessoas te procuram mais ou você consegue fazê-las perceber que elas precisam cuidar mais do corpo? Como é que é isso? Essa é uma boa pergunta, se eu consigo... É diferente. As pessoas me procuram, tá? Dificilmente eu vou oferecer para alguém. Eu acredito no exemplo.
Então, eu me sinto exemplo, eu me cuido para ser um exemplo de cuidar da minha vida, cuidar da minha saúde. Eu sou, poucas pessoas sabem, mas eu sou aquela criança que vivia em hospital quando era criança. Tinha uma doença bem grave, vivia em hospital muito. E eu sei o valor do que é não estar no hospital, eu sei o que é não andar de cadeira de rodas. Mas aí falar uma coisa bem legal, né, Marcelo? As pessoas, tudo que é mais fácil as pessoas querem. Sim. É mais fácil, vou falar o que está no de hoje, é eu jogar, apostar para tentar arrumar um dinheiro, vamos falar por aí. É mais fácil eu mentir, é mais fácil eu roubar, é mais fácil eu deixar de trabalhar, é mais fácil eu deixar de acordar cedo. Dar desculpa. É mais fácil mentir. Então, tudo que é mais fácil ingerir drogas para poder ficar com o corpo mais bonito, é mais fácil procurar a clínica, tudo é mais fácil. É mais fácil comer um alimento que é pronto do que vai trazer uma fórmula mágica. Mas, vamos lá, vamos levar para a moto. É muito difícil pilotar uma moto numa estrada de chão. É muito difícil subir uma montanha para conhecer, para visitar, para enxergar um lindo de um paraíso lá em cima de uma montanha de moto. Mas só quem chegou lá sabe o que é. Então, só quem... Eu gosto disso. Eu gosto de sujar as mãos, eu gosto de fazer esforço, porque eu sei a recompensa. E aí o que falta hoje é pessoas que ensinem as pessoas a recompensa do esforço, do estudo. Eu não consegui entrar numa faculdade sem ter estudado 20 colégio público. Tenho orgulho disso. Enquanto é mais fácil me acomodar, mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero para mim, eu não quero o que é mais fácil. Então, eu acredito que se a gente demonstrar para as pessoas que elas se esforçarem e que a recompensa é muito maior por um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de suor, um pouquinho mais de dedicação, é completamente diferente a recompensa dessa riqueza do conhecimento, essa riqueza de cuidar de si mesmo, porque só quem vive toda semana, todo mês numa farmácia, um dia ela vai se dar conta, ou não, mas se ela procurar, de que é melhor investir nela mesma do que ela investir a cada 15 dias numa farmácia comprar remédio. Legal, muito bom. Por aí. Você fala muito, muito bem, assim, e eu concordo, do exemplo mesmo, né? O exemplo. Você falou assim, acho que as pessoas me procuram mais, eu não procuro. Mas o teu exemplo já atrai, eu diria assim, né? Sim, atrai. Cara, ele faz um negócio aqui, pode ser bom para mim também. Claro. Né? Eu acho que eu tenho que me cuidar, né? A gente aprende na faculdade que tem duas maneiras de a gente ensinar. Uma é se eu tenho conhecimento e fala para a pessoa, e a segunda é se tu demonstra. Agora, se tu demonstra e tu tem o conhecimento, o teu salto é completamente diferente de todo e qualquer conhecimento. Então, vamos lá. Se eu não só me cuidar para pilotar moto, me cuidar fisicamente, mostrar que os resultados vão ser diferentes, e também saber pilotar, vai mudar muito. Uma coisa é só dizer, pega aqui, pega ali, ou qualquer... olha, para te pegar e ficar bem da saúde, vamos lá, senta na mesa, num consultório, uma determinada profissão, e ele diz assim para ti, tu tem que cuidar da comida aqui, comida ali, mas fisicamente ele não está bem, ele está mal, ele fuma, ele bebe, e assim, usa drogas. Então, é isso. O melhor aprendizado, ele se dá quando é aliado conhecimento e exemplo. Eu não posso abrir mão. Eu gosto muito de dizer que das melhores profissões que eu faço, tudo que eu faço é ser pai. Então, eu acho que isso, para mim, é mais intenso. Eu tenho meus filhos dentro de casa, para eles eu tenho que ser exemplo, para eles eu tenho que ensinar. E quando eu vejo que os frutos estão sendo muito bons, quando eles conseguem curtir andar de moto, quando eles conseguem ser educados, honestos, corretos, quando eles conseguem entender o valor de se falar a verdade, quando eles conseguem entender o valor de cada cuidado em relação à sua saúde, eu consigo aplicar fora. Então, aí começa a se estender, começa de dentro de casa e aí vai para frente, aí vai embora. Maravilha. Acho que todo aprendizado ele serve não só para aquilo que você está fazendo, mas para você, né? Para a vida, para tudo, né? Muito bom, muito bom. Uma outra perguntinha que estava me ocorrendo agora, porque você falou da recompensa, né? Do esforço e tal, né? Dá para a gente fazer sei lá, uma comparação aí, o que é, a gente fala muito assim, não é tanto o destino, mas é o caminho, né? A gente fala muito com quem anda de moto, fala, cara, é o caminho, você faz um caminho maior para chegar, chegou, mas o caminho é que é o bacana, e ok, mas você é mais do esforço e do desafio ou mais da recompensa?
Poxa vida. Eu acredito na recompensa é apenas um detalhe. Eu acabei de escrever um texto sobre isso, de uma corrida, uma competição. Vamos ver se eu consigo te responder. Que é muito legal dentro da moto velocidade, a relação com o clima. Sim. Chove, seco. E aí fica aquela incógnita. Tive uma corrida recentemente, onde começava com chuva, depois limpava o tempo, depois a chuva, e aí fica naquela pneu seco, pneu chuva, pneu seco, pneu chuva. E eu escrevi exatamente sobre o texto. O final, ok, cheguei no pódio, mas o final foi a vitória do esporte que fez com que todos bravamente estavam na pista, fazendo valer a sua vontade, a sua paixão em duas rodas, e fizeram as suas corridas. Os resultados, ok, até vou dizer assim, cara, o seu resultado foi bom? Foi. Queria melhor? Claro que eu queria melhor. Mas eu achei tão legal o fato de ter participado, de ter feito todo esse trajeto, como tu disseste, que é fantástico. É bem fácil, eu podia estar em casa, no sofá, assistindo essa mesma corrida. Não, as pessoas estavam assistindo. Então, eu prefiro participar. Se vai dar um resultado bom, eu vou fazer de tudo para que dê um bom resultado. Respondeu. Era isso que eu perguntava. Muito bom, muito boa analogia, assim. Bom, eu queria falar agora do teu trabalho como instrutor de motociclismo, né? De moto velocidade também. Você também é piloto, né? Como é que surgiu isso? Você já corria de maneira, não digo profissional, mas já disputava, já era piloto? Como é que chegou aí? Vamos lá. Piloto profissional, é bom a gente falar sobre isso. Piloto profissional é aquele que ganha para correr. Então, independente do nível dele, ele recebe financeiramente, tem as contas pagas. Eu posso dizer que eu tive muita sorte. Logo que eu comecei, um pouquinho depois, eu consegui ter amigos, vamos falar assim, empresas que me bancaram para poder correr. E eu consegui, dentro de um universo muito pequeno no Brasil, a ter condições de poder correr no Brasil, aqui e correr em todo o Brasil. Corri fora do Brasil também. Mas não porque eu era bom, não. Eu não tenho o menor problema com isso. Eu diria que isso talvez seja uma coisa legal de falar, quem esteja assistindo a gente. Todo mundo quer um patrocínio, é um recado. Todo mundo quer uma ajuda, todo mundo quer ser bancado. Mas o quanto você realmente se preocupa em oferecer o melhor para quem tu vai representar, para uma marca. Então, eu sempre me preocupei em que alguém pudesse colocar uma marca em mim ou me ajudar financeiramente, que ela se sentisse orgulhosa de poder colocar, por exemplo, Lamoto vai pegar e vai me ajudar. Puxa, eu tenho que, no mínimo, estar à altura do Lamoto, ou seja, que a Lamoto, que o podcast possa... Cara, aquele cara faz um negócio legal dentro do universo que nós temos no mundo das motos. Então, eu tive muita sorte, porque eu me preocupei sempre nisso. Desde a maneira de me expressar, desde a maneira de como ser dentro do motociclismo, independente dos resultados. Os resultados são consequência disso. As pessoas acreditam que tem que ser o primeiro, o campeão, para que a gente tenha ajuda. Não, não é. Tu precisa tu tem que ter, no mínimo, equiparidade com tudo que a própria empresa tem, seja a maneira de se mostrar, seja na maneira de se expressar, ou até mesmo na maneira de tratar as pessoas. Dentro do motociclismo, a gente sabe que é importante tratar bem as pessoas e cativar mais pessoas para fazerem parte do meio. E existem pilotos que, de alguma maneira, se afastam, porque se acham diferente. Sério, eu não sou piloto. Eu sou motociclista, porque independente se amanhã ou depois eu pare de correr, eu vou continuar andando de moto, independente da cilindrada. Isso é uma coisa legal de falar. Um dia me viram com uma motinha pequenininha, eu disse, Carlos, mas tu anda de 1000, agora tu dá uma 50. Eu disse, para mim é moto. É moto. Isso aí. É isso. É isso aí. Então, a minha essência é andar de moto. Eu fico feliz andando de moto. Se me oferece uma moto, eu fico ali assim, meu olho brilha, eu vou andar de moto. Seja um teste, que eu faço teste de motos, seja uma 110, seja uma scooter. Eu adoro, eu ando de scooter, adoro. Moto. Sim, isso aí. Isso aí. Então, voltando a falar sobre essa parte de competição, fui um cara muito feliz por me tornar com ajuda muito rápido. O que eu fiz? Eu fui aliando parcerias para que pudesse ajudar mais pessoas a fazer parte. E, automaticamente, quando eu fui para dentro de um box, dentro de um autódromo, e as pessoas, eu, como professor, é diferença de um professor e de um piloto.
com todo o respeito a qualquer piloto, mas valorizando um professor. Sim. O professor, tu pergunta uma coisa para ele, que nós estamos numa universidade aqui na PUC, onde tem esse estúdio fantástico, mas se tu perguntar para caminhar aqui na rua e encontrar um professor, ô professor, pergunta para ele, aquela questão, o que o senhor falou, ele vai te falar. E o cara que é o bambambam, ele vai dizer assim, não, é que tu vê que de repente, sabe? Vai fazer aquela firula. É a verdade. Essas são características. Sim. E quando eu voltei, quando eu comecei a ter melhores resultados dentro da pista e pilotar um pouco melhor, vamos falar assim, quando tinha gente do meu lado do meu box, eu fiz questão de ajudar, porque me perguntavam, eu ajudava. Aí eu comecei a criar uma equipe de moto velocidade e criar um curso para que as pessoas pudessem aprender, trazendo essa parte de professor, de essência de professor, de poder ajudar as pessoas com conhecimento, criando método pedagógico para as pessoas entenderem o que eu ia falar. Porque se eu for lá aprender com um piloto de MotoGP, o piloto vai dizer assim, Carlos, vem aqui e vai fazer isso. Eu fico, o quê? O que eu faço? Eu crio exercícios para que a pessoa possa aplicar e gradativamente possa evoluir e chegar nesse mesmo lugar. Essa é a diferença. Um professor ele vai criar métodos pedagógicos através de exercícios técnicos com segurança para que tu chegue no mesmo lugar. Pode demorar um pouquinho mais? Pode, mas não é tão demorado porque ele vai criar com que seja mais rápido para ti. Não é questão de tempo, talvez, né? É uma questão de eficiência, né? Eficiência. Do quanto se aprende de um jeito ou de outro, né? Hoje eu estou muito feliz. Faz 15 anos que eu faço isso e eu sou muito grato a todo mundo que já passou. Deu mais Você tem ideia de quantas, quantos Sim, pilotos? mais de 5 mil. Caraca. É gente. É gente. Eu não gosto de falar muito, já teve publicações sobre isso, mas eu vou mentir. Então eu não posso mentir. É muita gente. Muita gente. Muita gente. Mas deve dar um orgulho danado, Dá né? um orgulho tremendo, vai de arrepiar. Isso não precisa esconder, não precisa omitir, né? Esse orgulho. É muito legal, eles vão escrever e vão comentar. É fantástico. E quando ele vai e aprende a frenar uma moto com eficiência, quando ele aprende a dominar uma moto fazendo curvas, e te escreve, comenta, e a gente convive junto, porque muitos... é um convívio, o motociclismo é um convívio direto. Isso é fantástico, porque a gente vai dizer, mas foi isso, eu me salvei na vida em outro lugar, estou fazendo passeios. Igual um motociclista, encontrei esses dias na rua, é um professor, professor Iguaçu, ele ia nos passeios de moto, ele era durão, ele atrasava todo mundo, ele fala assim, eu ando de moto agora, já trocando de moto, e ele faz os passeios com os amigos completamente diferente. Quanto vale isso? Ele viajou a América do Sul inteiro, legal. Nossa, lembrar um monte de gente, Sandro de Cascavel, que faz viagem pelo mundo inteiro, fizeram curso, que legal. treinamento, é isso. Tá, e uma outra faceta, eu diria assim, do Carlos, né? A gente tava antes de gravar aqui, eu faço tanta coisa e tal, legal, né? Eu gosto desse negócio, sabe? De atacar aqui, né? Mas você tem o trunfo, a carta na manga, no melhor dos sentidos, né? De que tem essa base pedagógica. Acho que é assim que fala, né? Perfeito. Você tem essa diferença, você ensina sabendo como ensinar, vamos dizer assim, né? Eu já dei aula na universidade, pós-graduação, mas eu não tive essa base, né, de formação para poder ensinar. Claro que a gente passa conhecimento, transmite conhecimento, mas, sem dúvida, deveria ser melhor. Mas como eu não tenho essa base, você tem, né? E assim, como é que você é visto, como é que você acha que te percebem um professor que ensina os caras a andarem na pista, por exemplo? A gente falou aqui, só para tu ir preparando teu raciocínio aí, a gente falou com médicos, por exemplo, motociclistas, né? Inclusive que também dão aula, ou deram aula na faculdade de medicina e tal, mas não dão aula de motociclismo, né? Mas a pergunta é essa da percepção, como é que a gente é percebido? Você já parou para pensar nisso? Bom, vamos lá. Como eu percebo ou como eu resolvo as soluções? Que são coisas diferentes. Não. Como é que te percebem? É muito legal. Bom, eu por onde eu ando, o próprio Instagram é professor, né? E às vezes as pessoas ficam professora porque dá curso de pilotagem de moto. Não, eu sou professor porque eu sou professor de formação. Mesmo. E eu me sinto muito orgulhoso de ser professor, de ser reconhecido. E conseguir utilizar no meio das motos com o maior orgulho de professor. As pessoas me chamam professor Carlos. E é muito legal, porque é um diferencial. Eu agradeço aos professores que eu aprendi na faculdade.
Se eu te disser que tem cada professor que, em cada momento, eu lembro de situações da faculdade, ou as 2 especializações que eu fiz, que eu utilizo diretamente, assim. O legal de tudo isso é quando eu consigo perceber o que um professor tem na sua essência. Ele consegue perceber as nuances de uma turma e ele consegue pegar um pouquinho de cada um e tornar a turma homogênea. Esse é o nosso papel, e que todos cresçam. Então, um professor tem obrigatoriamente que pegar com que todos cresçam. Se um é nota 2, outro é nota 3, outro é 9, o outro é um 9,5, ok, eu tenho que chegar, tocar. Eu acho que essa é a grande diferença que eu vejo. Eu perceber como tocar. Quando tem alguém de fora, vamos lá, Marcelo, talvez contigo, isso a gente aprende, eu tenho que dizer assim, Marcelo, querido, olha só, eu preciso que tu venha para cá, faça isso aqui, esse exercício. Outro, Marcelo, eu vou chegar assim, Marcelo, olha para mim, bora que eu vou contigo. Aí quem está de fora, e isso é legal porque as pessoas olhando de fora, são maneiras completamente diferentes, mas se fazem um grupo crescer, dentro de um grupo total crescer, mas ter resultados. Eu trabalho com crianças, com projeto social para andar de moto, a gente não falou. Que legal, vamos ter que falar. Mas eu vou falar rapidamente. Tem criança que eu tenho que pegar e chamar e sentar na cadeira e dizer assim, senta aqui, vem cá. O que tu fez aquilo lá? Tá, tu esqueceu de fazer essa técnica. O que aconteceu com a moto foi lá fora. Tem, às vezes, criança que eu tenho que chegar e dar um abraço, e elas, se assistirem, vão lembrar. Eu olho, e isso é a formação, não sou eu, é a formação que te dá base, conhecimento, e vou lá dar um abraço. Aí dou um abraço, o que houve? Tá, relaxa. Só entra na pista. Ah, mas só entra na pista. E aí vai lá dar um baita resultado, ganharam corridas, participaram de corridas que estavam loucos para ir embora, chorando. Ou crianças que vão lá e teve uma queda. E aí ela chega assim, eu só espero, né? Aí vai lá, ah, mas eu caí e fiz isso aqui. Ótimo, era isso que eu queria que tu me falasse a verdade. Como já teve criança que mentiu para mim e eu tirei do projeto. Sim. É legal de falar sobre isso. Claro. Que vão entender como é que funciona a formação de caráter, é uma formação de união, confiança e valores que são para toda a vida. Da mesma maneira que eu não mentia para o meu pai, que se eu ia lá, caía com a moto, eu nunca roubei nada, nenhum carro, nada. Eu sou da geração que roubava carro. Nunca precisei. Se meu pai não deixava, não deixava. Sim. Se ele deixava, ele deixava. Sim, roubar o carro do pai para poder dar uma banda. Para poder dar uma banda, uma passeada. Eu nunca fiz isso. Então, essa relação eu trago até hoje para os meus filhos, para as crianças que eu trabalho. É sensacional. Sim. Esses dias um piloto veio falar um negócio para mim. Cara, tu não acha que foi duro? Eu olhei assim para ele. A vida é dura. E se eu falei aquilo para ele, é porque era importante para ele. Se eu tiver que falar um negócio, Marcelo, que é para ti, é importante? Sim, porque tem algo que é maior do que tudo. A tua vida em 2 rodas. E eu não vou abrir mão disso. E a minha autoridade que se foi criando é a de professor, que vai fazer uma coisa que é maior do que tudo que nós dois sabemos. O Carlos está cuidando de mim. E se tu entenderes, e a criança entende, e os pais, que é muito legal essa união com os pais, o Carlos está cuidando do meu filho e vai batalhar. Vamos embora. E é muito legal. São 12 crianças, tem moto, equipamento. E o Jefferson da Suzuki Motos, vou aproveitar, que não só me ajuda, mas ajuda também uma das crianças com moto, com equipamento, custeando para que essa criança possa estar na pista. Então, a moto, eu adoro isso, Marcelo. São os valores que o motociclismo dá. Amizade, respeito à vida, respeito a si mesmo. Piloto, acima de tudo, é aquele que respeita assim, estou cansado, parei. Claro. Ah, não estou legal bem. Hoje não vai acelerar. Aí tu vira o besta. Eu vou falar, o cara vira o besta, porque ele se acha o cara. Ah, cara, tu não tá bem, tu não dormiu legal. Muitas vezes as pessoas não sabem. Eu não subi numa moto. Tava lá, fui num evento, cheguei lá. Ah, não tô legal. Não tô bem. Você pode potencializar o risco, né? Óbvio. Estudos mostram o índice de acidente quando você não está bem emocionalmente. Tem vários pilotos que não foram campeões mundiais por problemas em casa. Sim. Então, esse é o legal. Trabalhar com crianças é fazer esse alicerce. Eu tenho o maior orgulho deles. O dia que tu puder, estar convidado. Tô pensando nisso agora. Assistir essas crianças. Eles respeitam as bandeirinhas, eles respeitam a velocidade pit lane, eles respeitam se tem um problema com a moto, encostar uma moto para que tenha segurança. Isso é para tudo, é para o resto da vida. Se eles vão ser pilotos, exato. Eles vão ser motociclistas responsáveis e vão ser responsáveis para a vida deles serem valores. Honestidade, correção, seriedade, verdade. Pronto. Isso aí. Muito bacana, muito bacana. É o tipo de iniciativa que
Vamos lá, né? Nosso Brasil, né? Que às vezes não valoriza o que merece ser valorizado, né? Nós estamos falando do quê? De motociclismo, sim, de motociclista, sim, mas acho que antes de tudo de educação. 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 Eu adoro isso, eu sou professor. Tu é professor, educação. exato. Quando eu dou bronca, até o pessoal quando assistia, eu dou bronca porque educação. Todos nós temos que adquirir uma maturidade para ter educação e comportamento, seja no trânsito ou seja no lugar, no caso no autódromo, para que tenha uma preservação maior do valor da vida de cada um de nós. Aí fica legal. Porque nada melhor no motociclista é terminar seu passeio. Aí eu vou falar uma coisa bem interessante, que é o parar. Depois que tu parou a moto, que tu encontra um amigo, é fantástico. É o melhor de todos os momentos, porque tu curte, tu conversa, tu fala, tu relembra histórias. Mas quando você está pilotando, é com seriedade. Sim, maravilha. Aí eu acho que eu queria puxar um pouquinho mais talvez fazer um contraponto aqui, ou desenvolver um pouquinho mais o assunto de Brasil, né? A gente teve com várias pessoas aqui conversando, né, no podcast, enfim, no estúdio, e algumas já falaram assim, poxa, é difícil, né, para o motociclista rodar no Brasil, né? Estradas problemáticas, né, que além de estragar a moto, o carro, mas te coloca em risco também. A questão ali das proteções, dos pedágios, tudo isso não favorece, eu diria assim, o motociclismo, né, e o motociclista, né? Como é que você vê o motociclismo no Brasil? O que você acha que poderia já, talvez, muito facilmente ser diferente, ser melhor? O que poderia ser apostado, eu diria assim, além de projetos como esse seu aí, para que a gente tenha um ambiente melhor para rodar de moto? E para que a gente também possa melhorar a imagem do motociclista e do motociclismo aqui no Brasil? Bom, talvez eu seja a pior pessoa para falar aqui. Porque eu sou muito duro com isso, Marcelo. Sempre que a gente quer que as coisas mudem, a gente tem que começar mudando por nós mesmos. Então, quando eu comecei a desenvolver essa parte de motociclismo nos autódromos, organizar campeonato, e lá em 2010, eu bati na porta de um autódromo e me disseram, não, aqui as motos não entram. Vou encurtar a história. Sim. Aí um amigo que me conhecia, só um pouquinho, Carlos, não te receberam? Não. Não, para aí. Fulano, recebe, é o Carlos. O Carlos é um cara diferente. Fui de novo. O cara sentou, baraná, baraná. Tá, eu vou deixar. Eu gostei de ti, vou deixar. Até hoje, as motos são um dos maiores arrecadação de um desses autódromos, porque parou de ser o motociclista como o motoconheiro. Motoconheiro. Desculpa, mas bom. É assim que ele me chamava. Ele me chamou. Mas eu vou fazer o quê? O erro não era meu. O erro era de todos nós que, de alguma maneira, a imagem do motociclista dentro de um autódromo era um cara, um bagunceiro, um arruaceiro. Ele chamava assim, não era por ser drogado, ele porque apelidou. E hoje não. Hoje os autódromos batem na porta para que um evento de motos possa estar lá. Quanto vale isso? Sabe quanto vale? A educação, e eu tenho que agradecer, vou aproveitar essa oportunidade, a todos os motociclistas que vão nos autódromos, que deixam os autódromos limpos, que valorizam cada momento que o autódromo nos recebe, porque eu sempre digo isso, é como nós viemos aqui, estamos sendo recebidos na casa, fazer um podcast. A gente deixa tudo bagunçado. Quando é que eles vão querer que nós voltamos aqui? Nunca! Agora, se o motociclista vai no autódromo, ele utiliza como um lugar especial para ele curtir a sua moto com responsabilidade, e aquele ambiente se torna agradável, o autódromo diz de novo, opa! É diferente. Quando é que vocês vêm aqui de novo? Claro. Então, é possível. Então, a primeira resposta para ti, quando nós mudarmos como motociclista. Eu faço um trabalho com fábricas, conhecendo cada vez mais o que elas têm desenvolvido, para que tenha maior segurança nas motos. As motos mudaram ABS, os pneus mudaram, alta performance. Nossa, os pneus antigamente não grudavam nada, e a gente tem que falar. Era um horror. E cada vez mais tecnologia, o sistema de freio, suspensão, eletrônica, controle de tração. O quanto nós estamos mudando. Ou seja, para ter um motociclismo mais seguro, para que realmente a gente possa ser respeitado, inclusive se vai num hospital, porque nós somos referência. Eu tenho que falar, motociclista é referência ou de assalto, de cara que faz motociclista sempre mal visto, ou é do cara que vai parar no hospital. Não. Se a gente mudar essa atitude no trânsito, na maneira de a gente se portar, acho que a gente vai mudar bastante. As fábricas já mudaram, as empresas que prestam serviço já mudaram,
Acho que nós, motociclistas, temos que mudar. Então, quando a gente mudar e ter uma consciência mais de responsabilidade, do valor de nós estarmos de moto, diferente dos outros, a gente tem que se enaltecer. E a verdade é que nós temos que mudar, independente da sua cilindrada, Sim. e estar feliz por estar curtindo uma moto. Eu vou passear com a minha moto, vou de moto sem cilindradas fazer a América, mas vou me comportar como motociclista, vou ser responsável, vou andar com segurança. Isso vai mudar. Então, educação parte de nós mesmos. Aí a gente vai ser visto de outra maneira. Legal. Que a gente já viu isso em outros lugares. Sem dúvida, sem dúvida. Não, por isso a pergunta, né? Tem pessoas que Eu eu vou faço... ser duro. Não, que eu faço Desculpa. a pergunta e eu, olha, não, mas para mim não tinha problema. A gente é visto... Que bom. Mas tem uma parcela que tem e até que causa problema, então alguma coisa está errada aí, né? E outra, eu não acho... E aí é uma coisa bem legal. Eu não acho que nós somos diferentes, assim. Um é motociclista, o outro é o motoqueiro. Desculpa. Eu sou qualquer um deles. Eu sou qualquer um. Ou todos. Mas eu vou tentar fazer o quê? Eu vou curtir. Se eu sou motoqueiro porque eu estou com uma moto diferente, ok. Mas a minha atitude tem que ser diferente. Sim, e aí eu vou ser... Opa, é diferente. Sabe que tudo eu acho que passa pela atitude, pela postura, né? Mas também pela mentalidade. Eu até escrevi um artigo uma vez aí na Zero Hora e tal. A mentalidade, que é o jeito como a gente encara e age e reage, né? E se posiciona sobre as coisas. Perfeito. Né? Então você pode querer ser, como é que chama? Motoconheiro. Motoconheiro. Cara, é de ti isso. Eu ouvi isso. Tua liberdade que tem de ser assim, ser visto assim ou não. Mas muito bacana. Mas eu acho que o Brasil também é carente de iniciativas que ajudem, né, de maneira propositiva a mudar essa imagem. Eu concordo contigo que cada um precisa fazer a sua parte. Cara, sou eu que tenho. É que, Marcelo, agora, né, projetos sim, todo que mundo nisso. quer. Eu sei de projetos que estão mudando, que vão acontecer, talvez eu não possa falar, que vão mudar o trânsito, inclusive aqui em Porto Alegre, que eu acho muito legal. Mas eu fico preocupado que, vamos uma coisa bem fácil. O trânsito criaram as áreas na frente das sinaleiras. Quem respeitou? Isso, Pronto. Exato. Nós tivemos aqui em Porto Alegre... E que funciona muito bem se for bem usado aquilo ali. Perfeito. Então, eu acho que uma educação pública e parte desde os órgãos que fiscalizam o trânsito e o motociclista, se a gente parar e olhar uma barreira, vou defender o motociclista, é o primeiro a ser parado. Isso. Tu tá de moto, é o primeiro a ser parado, para ser olhado tudo. Exato. Mas já aí tá, um nós temos que mudar mas isso. Concordo contigo, muito bem. A gente não tem muito mais tempo, tá? Mas assim, tá tão bom o papo, dá para aproveitar mais ainda. Mas depois tu volta, tá? Numa outra ocasião tu Obrigado. volta. Assim, você foi estudar motociclismo fora, né? O Brasil não tem, eu sou um acompanhador, aí acho que é um pouco da paixão, né? Eu acordo de madrugada para ver a corrida no Japão de MotoGP, sempre há 500 anos eu faço isso. Mas o Brasil não tem um histórico muito bacana, eu diria assim, de pilotos que se destacam, ou até de quantidade de pilotos acessando categorias prestigiadas. Ok, né? Vamos lá, velocidade. MotoGP, MXGP, Motocross e Rally Dakar, por exemplo, a gente não tem essa história. Temos alguns exemplares heróicos, né? Sim, conheço alguns. Eu também conheço alguns, você pessoalmente também. Por quê? O que falta? O que falta é essa base, é uma formação como essa que você faz, talvez em maior quantidade. Exato. Sim, né? isso. Mas e o que mais? Por que a Argentina tem um cara que é 2 vezes campeão no Rally Dakar? E nós não temos. E não é aquela guerrinha com a Argentina, não é disso que eu estou falando. Não, é aqui perto. Mas por que a gente não tem exatamente? Né? Bom, porque, primeiro, lá eles têm escola de formação de pilotos com crianças base. Nós começamos a fazer isso recentemente. Esse projeto que eu tenho são 5 anos que está acontecendo. Eu vou dizer assim, a gente tem o maior orgulho que tem vários que já passaram, já subiram de categorias e estão muito bem. Legal. Eu diria que tem pilotos na casa dos 17 anos de idade hoje, até 19 anos, que são destaque em cenário nacional. Que legal. Tem projetos que a Yamaha está fazendo no Brasil e a Honda, que já estão levando pilotos para o Mundial. O que falta? Durabilidade. Agora começar a falar um pouquinho de diferença. Quantos projetos tem com jovens no Brasil? Existem 3 projetos. Um no Sul Brasileiro de Moto Velocidade, que é o nosso. Um que é da equipe Carlos Barcelos. Um outro projeto da Yamaha. Com o Alan Douglas. E outro projeto da Juniors Cup e da Honda, que está parado esse ano. Desses 3 projetos, teria que ter pelo menos, vou falar, mais uns 6. Tem que ser uns 6 ou 7 projetos. O Brasil é tão grande, são 220 milhões. Quantas pessoas nesse momento estão jogando futebol? Exato.
Então, vai formar. O celeiro é isso. Não é que não tenha motociclista, tem muita gente que anda bem. Nosso projeto aqui é chegar a 20 crianças. Nós começamos com uma, hoje nós temos 12. Já são 5 anos, vai trocando, elas vão renovando e vai entrando. Nós vamos abrir agora para mais. Eu vou juntando dinheiro, comprando motinho dos cursos. Então, é assim: tem dinheiro dos cursos, da organização do Track Day, compra uma motinho, ajuda outra criança, e assim vai indo. Nosso objetivo é chegar a 20 crianças. 20 crianças formando anualmente. É um bom número. É um ótimo número. Ótimo. Então, eu acredito que esses projetos, nos próximos 5 anos, o Diogo Moreira já está no Mundial, está no Moto 2. Ele é oriundo... Eu corria no Brasileiro quando ele estava começando. Que legal. Então, a gente andava no meio, atrás dos boxes, olha onde está, conversa com ele E esse menino é diferenciado. Ele tem, Sim, tem uma Diogo cabeça Moreira. muito tranquila, muito serena. Perfeito, né? perfeito. Cabeça, atitude. Uhum. Então, nós precisamos formar Dioguinho, Isso. Eric Granado, o Alex Barros, mas de base de rodo. Se não fizer isso não vai chegar lá. Que mais empresas, agora eu vou aproveitar esse espaço, venham ajudar, assim como a Suzuki São Motos, quem sabe ajudar com uma criança a mais outra criança. A gente divulga o nome da empresa nas motos. E eu acredito, sim, que a gente vai conseguir melhorar. Eu vou dizer assim, sabe aquele trabalho de formiguinha, Marcelo? Eu, por achar que os outros não fazem, eu não ia deixar de fazer. Eu sou professor. Vamos lá, vamos continuar essa essência toda que a gente está falando aqui. Professor de Educação Física. Eu posso estar treinando um time principal. O que eu fiz? Eu fui criar minha formação, minha base. Então, hoje eu tenho uma base com crianças, com motos 160 cilindradas, de 10 a 14, 15 anos de idade. Já tenho um trabalho com jovens, eu chamo de jovens, né? Não chamo eles de crianças, mas de jovens de 16 a 19 anos. Quando eu conseguir criar esse alicerce e fomentar e vir mais gente, inclusive de baixa renda, a gente acredita sim que nos próximos 5 anos deva aparecer muito mais pilotos. E eu vou te prometer que nos próximos 10 anos, quem sabe, em cenário nacional, os próximos 5 anos vai sair daqui. Legal. Daqui. E tu sabe que eu Daqui. recebo esta Nacional. promessa, eu recebo esta promessa com muito amor, tenho assim, muito paixão orgulho que a do gente que eles fala, fazem, Mike. porque para nós faz muito sentido, para o Lamoto também, porque o que a gente está falando aqui, né? Qual é a essência, tu falava em essência, qual é a essência deste projeto também? É porque a moto pode nos acompanhar a vida inteira. A vida toda. E se ela nos acompanha, meio que se funde, tem a profissão que você venha a ter no futuro, Sim. você pode ser um motociclista e você vai estar aprendendo e comungando com esses dois mundos. E esses valores que o motociclista te dá, te leva para a profissão, te leva para a vida. É isso aí. Então, assim, a gente também quer ser um apoiador de iniciativas Obrigado. como essa sua, né? E a gente Já vai tá depois ajudando. conversar. Já está ajudando. Conversar de um outro momento para Poder que a gente possa fortalecer mutuamente essas coisas. E, cara, a gente quer muito brasileiro brilhando por aí. É isso que a gente Vai também brilhar. quer, né? A gente vai fazer muita coisa ainda boa e tem muita coisa pela frente. Que legal. É bom demais. Que legal. Carlos, muito bom conversar contigo aqui, Obrigado. né? Eu sei que faltou coisa para falar, faltou mais tempo, faltou muita coisa aí, mas a gente quer combinar um outro momento aí, Obrigado. né? De retornar, fazer até algum papo, um painel aí com mais convidados, né? A gente vambora. define um assunto aí para estar conversando Nossa, e tem muita gente. enaltecendo o motociclismo e o Obrigado. motociclista, né? Obrigado. Muito bacana. Obrigado pela tua vinda e, puxa, portas abertas. Obrigado. Posso deixar uma mensagem? Por favor. Ser motociclista, né? Todo mundo fala sobre ser piloto. Mas todo mundo esquece e não presta muita atenção, tu acabaste de falar sobre a motovelocidade, o quanto um piloto, quando termina uma corrida, ele não comemora tanto. Todo mundo acha que a motovelocidade é adrenalina, aquela emoção. Pare e pense. A verdadeira adrenalina da motovelocidade e do esporte a motor, especialmente a motovelocidade, o mundo das motos, é quando ele termina a corrida e ele entra nos boxes. Porque quem está vibrando de verdade é a sua equipe. É aqueles que torcem, aqueles que trabalham incansavelmente e vibram por cada conquista que um piloto faz quando está lá na pista. E se você que é motociclista acha que é só com eles, não. Todo motociclista, quando volta para casa, se ele parar e prestar atenção, ele vai observar que tem quem? O seu filho, a sua mãe, a sua tia, a sua esposa, que está lá só esperando você chegar da sua jornada, do seu passeio, da sua corrida. Porque a bandeira quadriculada, a verdadeira, é quando a gente chega em casa e compartilha dessa paixão, mas com aqueles que realmente nos amam, que é a nossa família, a sua equipe.
Que maravilha, pessoal. A gente encerra aqui, eu não tenho mais nada para falar. Curtam, compartilhem, comentem. E qual é o @ lá do Professor Carlos Barcelos, é só ir lá e vai achar fácil. Maravilha, gente. Obrigado. Tamo contigo aí. Obrigado. Valeu, Carlos.